E aí pessoal, bem-vindo ao Unitar 360, mais um episódio começando. Não esquece já de compartilhar, deixar o like e se inscrever no canal. O episódio de hoje está bem recheado de notícias, de movimentos do mercado moveleiro, então fica com a gente até o final. Aconteceu entre 30 de junho e 3 de julho a ForMobile 2026, no São Paulo Expo, a 11ª edição da maior feira do setor moveleiro da América Latina. E os números só da preparação já indicavam que essa seria uma feira diferente. 15% a mais de área expositiva em relação ao ano anterior e uma renovação forte na base de expositores. Mas o dado mais interessante veio antes mesmo da feira abrir as portas. Segundo o Tatiano Segalin, um business manager da ForMobile, ele confirmou: nunca vimos uma comercialização tão antecipada. Ou seja, os espaços foram vendidos com uma velocidade inédita nas 2 décadas de história do evento. Isso é um termômetro direto. Mostra o quanto o setor está aquecido e confiante, mesmo em um cenário econômico não tão simples, convenhamos. A expectativa divulgada antes do evento era superar os mais de 52 mil visitantes da edição 2024 em pelo menos 10%. E o clima durante os 4 dias de feira reforçou esta confiança. Expositores relataram um volume de visitação acima do esperado, movimentando negócios em máquinas, ferragens, insumos e automação industrial. Para quem não pôde estar presente, vale ficar de olho na cobertura digital que a própria feira costuma liberar nas semanas seguintes. É uma boa forma de captar tendências sem sair do escritório. Enquanto muita gente discute os desafios do varejo de ferragens e MDF, tem player fazendo o caminho inverso, expandindo com força total. Estou falando da Léo Madeiras, a maior distribuidora de insumos para a marcenaria da América Latina. Os números impressionam. A empresa faturou 3,7 bilhões e abriu 25 novas lojas nos últimos 2 anos, chegando a mais de 130 unidades espalhadas por 22 estados brasileiros. Foram 50 milhões investidos em expansão e logística, incluindo um novo centro de distribuição em Contagem, que deve aumentar em 40% a capacidade operacional da empresa. O mais interessante é a estratégia por trás desse crescimento. E a Léo está chamando essa estratégia de espaços brancos. Regiões onde já existe atividade de marcenaria forte e demanda por material, mas a marca ainda não tem loja física. Ou seja, expansão orientada por dado de mercado, não só por oportunidade imobiliária ou de ponto comercial. Para quem trabalha no varejo de ferragens e MDF e afins, esse movimento é um termômetro importante. Mostra que, mesmo em um cenário de custo apertado, tem espaço real para crescimento. Desde que a expansão seja bem planejada, com logística e inteligência de praça. E é exatamente nesse ponto que entra o papel de uma consultoria, entender onde estão as oportunidades reais antes de fazer o investimento, e não depois. E vamos falar sobre marcenaria? Durante muito tempo, o sucesso de uma marcenaria ela dependeu quase que exclusivamente da habilidade técnica de quem estava à frente do negócio. Mas essa lógica ela vem mudando e vem mudando rápido. Com a produtividade sob pressão e a escassez de mão de obra especializada cada vez mais evidente, gestão passou a pesar tanto quanto qualidade do produto entregue. Foi esse, inclusive, o tema central da palestra do Giba Klein na ForMobile deste ano. Um dos nomes mais respeitados quando o assunto é profissionalização no setor moveleiro. O Klein ele tem mais de 25 anos de trajetória, incluindo a direção de operações de expansão da Gemad Madville, lá em Joinville. Klein defende que o próximo passo da marcenaria brasileira não é produzir mais, e sim construir negócios que funcionem de forma sustentável, menos dependente do fundador. O dado que embasa essa discussão impressiona. Segundo a Abimóvel, o setor de marcenaria reúne quase 23 mil empresas no Brasil e movimenta mais de 92 bilhões por ano. Mesmo assim, boa parte dos desafios enfrentados no dia a dia tem menos a ver com capacidade produtiva e mais com a ausência de processos, indicadores e planejamento, o que Klein batizou de ponto cego da marcenaria. A proposta é migrar da marcenaria artesanal tradicional para o que ele chama de mini indústria. Uma operação com processos estruturados, previsíveis, prospecção ativa de venda. Não apenas um espaço que produz bem, mas um negócio que escala. E aqui na Unitar a gente vê isso todos os dias. Quem estrutura a gestão antes de crescer, cresce com muito mais segurança do que quem tenta corrigir o rumo depois que o problema já apareceu. No varejo online, o Mercado Livre confirmou o maior investimento já feito no Brasil, 57 bilhões em 2026. É um salto de 50% em relação aos 38 bilhões aportados em 2025. E olha que em 2019 esse número era de apenas 2 bilhões. Ou seja, ritmo de investimento no país só acelera. O dinheiro vai para 3 frentes. Primeira delas, expansão logística, fortalecimento do marketplace e avanço do mercado pago. Na prática, isso significa 14 novos centros de distribuição no modelo Fulfillment, o famoso Full, levando o total de 28 para 42 unidades, um crescimento de 50% na capacidade de estoque e entrega.
O plano também prevê 10 mil novas vagas, com o quadro de funcionários do Brasil ultrapassando 70 mil pessoas até o final do ano. Por que tanto investimento, a gente se pergunta? O Brasil já responde por mais da metade da receita global da empresa, 52,6% no ano passado, com faturamento local de 84,5 bilhões de reais. E o Mercado Livre não está sozinho nessa oportunidade. A Amazon, Shein e Shopee estão disputando espaço com força cada vez maior no país. Para quem é do nosso mercado e vende ferragens e afins no Mercado Livre e nas plataformas, isso deve significar entregas mais rápidas, o que reduz o principal ponto de atrito da compra online do nosso mercado, e mais acesso a crédito via o próprio Mercado Pago, tanto para o consumidor final quanto para o próprio vendedor girar seu capital. Vale acompanhar de perto os próximos meses. Mais capilaridade logística tende a abrir espaço para quem hoje ainda não vende fora da sua região. E chegamos ao fim de mais um Unitar 360 e com a nossa clássica dica de ouro. Quase todo dono de marcenaria ou loja de ferragem tem dados sobrando, só que espalhados, perdidos. Fica um pouco na cabeça, um pouco no caderninho, um pouco no sistema, e sem visão clara desses números, toda decisão vira achismo. A boa notícia é que você não precisa de um painel complexo. 5 indicadores olhados 15 minutos por semana já mudam completamente a forma como você toma decisões. Primeiro, faturamento da semana é simples, mas é o seu termômetro básico. Segundo, ticket médio, quanto cada cliente está deixando com você. Se cair, é sinal alerta antes que vire prejuízo no final do mês. Terceiro, margem por projeto ou pedido. Não adianta vender muito se a margem está comendo o seu lucro. Esse é o indicador que mais some no radar do dono, que só olha para faturamento. Quarto, prazo médio na entrega. Atraso recorrente é o motivo número 1 de cliente satisfeito no setor moveleiro. E quinto, taxa de conversão de orçamento. Quantos orçamentos você fecha em relação aos que de fato convertem? Se está abaixo, o problema pode estar no preço, no atendimento ou até na demora para responder o cliente. E aqui vai a parte prática. Você não precisa contratar um sistema caro para isso. Dá para montar esse painel em uma planilha simples no Excel ou no Google Sheets e usar uma ferramenta de IA como o ChatGPT ou o Cloud para te ajudar a montar a fórmula e até criar gráficos automáticos. Você descreve para a IA os dados que já tem, vendas, orçamentos, prazos e pede para ela montar uma tabela com esses 5 indicadores calculando automaticamente toda a semana. Não precisa saber programar, nem entender a fórmula completa, só precisa saber pedir. Comece simples, uma aba, 5 números, 15 minutos por semana. Depois de um mês, você vai enxergar padrões que hoje passam simplesmente despercebidos. E é isso, chegamos ao fim do episódio. Clássico já, vou pedir teu like, vou pedir teu like, desculpa, vou ter que pedir de novo teu like. Compartilha, manda para aquele amigo marceneiro que tá precisando escutar alguma dessas dicas. Principalmente a última foi boa, né? Se inscreve, curte, compartilha e nos vemos na próxima semana. Abraço!